Você já recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas ainda não o recebeu como seu Mestre? Então, assista essa mensagem já até o final. Em João capítulo 12, versículo 26 está escrito: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. O Senhor Jesus Cristo, ele deu uma ordem para seus servos, que aqueles que o servem sigam-no. O que o Senhor está querendo dizer com isto? O Senhor está querendo dizer que aqueles que são seus servos, que eles se façam seus discípulos também. O que é um discípulo? Um discípulo, ele é um aluno e seguidor, e mestre é um professor. Cada ser humano necessita de conhecimento, necessita de instrução, precisa saber o que fazer e como realizar. A instrução ela é muito valorizada na Bíblia Sagrada. Em Provérbios capítulo 4, versículo 3 está escrito: Apega-te à instrução e não alarmes. Guarda-a, porque ela é tua vida. O ser humano ele não nasceu sabendo. E por isso ele precisa buscar o conhecimento. Ele precisa também ser ensinado. O Senhor Jesus, ele é vital para nós. Ele sabe de todas as coisas. O Senhor ele tem todo o conhecimento e entendimento. E os seus ensinamentos, a sua doutrina, né, ensina cada homem e mulher a como fazer o bem. Ensina eles a andarem nos caminhos de Deus e a viverem plenamente e a cumprirem o propósito pelo qual Deus os criou, serem a imagem e semelhança dele. Aqueles que forem discípulos de Cristo, além de receberem os ensinamentos necessários para a vida, eles desfrutarão de um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus. Eles conhecerão mais profundamente ao seu coração o que o Senhor pensa, o que o Senhor sente, o que o Senhor ele faz, o que o Senhor ele diz. Também ela conhecerá mais profundamente a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, segundo a Bíblia Sagrada. Você quer ser um discípulo de Cristo? Então você precisa, antes de fazer isso, pensar bem se você realmente quer ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus ensina àqueles que querem o seguirem e que eles devem primeiro pensar bem se são dispostos a pagarem um preço para isto. Em Lucas 14, versículo 26 ao 30 está escrito: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver pôs alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, na guerra, pelejar contra outro rei, e não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outra ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que o Senhor está dizendo aqui é que aquele que não cumpre os requisitos de ser um discípulo não pode ser discípulo de Cristo. Se alguém quer ser discípulo do Senhor Jesus, mas não cumpre os seus deveres, não pode ser discípulo dele. Antes de uma pessoa comprometer-se com Cristo, a ser seu aluno, ela precisa primeiro pensar bem e com calma. Porque para ser discípulo dele, ela vai ter que desagradar seus familiares para agradar a Deus. E às vezes ela vai ter que desagradar até a si mesma. Porque às vezes a sua família quer que você faça uma coisa, mas Deus quer que você faça outra. Você vai ter que dizer não para a sua família, para dizer sim para Deus. E do mesmo modo para você mesmo. Às vezes você vai querer fazer uma coisa, mas o Senhor quer que você faça outra. E você vai ter que dizer não para si mesmo. Tipo, eu não quero fazer isso. Eu quero fazer o que meu Deus quer que eu faça. E além disso, cada discípulo ele vai ter que carregar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus. O que é carregar a cruz? Carregar a cruz
é sofrer, é morrer. A cruz, nos tempos de Jesus, era um instrumento de punição. Antes de uma pessoa ela ir para a cruz, era flagelada severamente pelos soldados romanos. E depois dela ser muito machucada, ela era pendurada numa cruz para morrer, lenta e dolorosamente. O Senhor Jesus está dando aqui essa figura, né, para dizer que aqueles que quiserem ser seus discípulos deverão sofrer por ele. E alguns vão ter que morrer por ele. Ele morreu por causa de sua fé e fidelidade a Cristo. Isso não é algo fácil de se fazer. E também é algo que muitas pessoas não gostarão de ouvir. Porque as pessoas elas querem saber apenas de conforto, prazeres, alegria, ausência de sofrimentos, bênção, prosperidade e outras coisas. Mas, como dizer? O Senhor Jesus ele declarou que o servo não é maior do que o seu Senhor. O Senhor Jesus, ele foi sofredor em sua vida. Ele sofreu pelo Pai. Ele também sofreu pelo seu amado povo, que ele deu a sua vida para salvar. Tá? E por isso, é justo que nós também retribuamos o amor que Cristo tem por nós. Assim como ele sofreu por nós, é justo nós também estarmos dispostos e também sofrermos por ele quando necessário. Sofrermos aflições, tribulações. E se houver necessidade também, sofrer dores físicas por causa de Cristo. E se houver necessidade disto, entre escolher ser fiel ao Senhor Jesus e morrer, ou então rejeitá-lo e viver, que nós escolhemos ser fiéis, morrer por Cristo, porque é melhor morrer com Cristo do que viver sem Ele. Se uma pessoa rejeitar o Senhor Jesus para salvar a sua própria vida, ela pode até viver um pouco mais de tempo neste mundo. Contudo, ela vai para o inferno. Mas se ela permanecer fiel ao Senhor, mesmo que ela sofra por um momento, o espírito e a alma dela irão para o céu. E ela estará para sempre com Deus Pai e com o Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo de Deus. E o céu é um lugar maravilhoso. Não há nenhuma dor, não há morte. A paz, a alegria e a justiça e igualdade eternas. É um lugar maravilhoso, com coisas que estão além da imaginação humana. Ser fiel ao Senhor Jesus é muito recompensador. Sim. Vale muito mais do que qualquer prazer, qualquer alegria, qualquer agrado do pecado, que só dura por um momento, mas depois traz muita dor, sofrimento e também gera a morte. Uma outra característica, um outro requisito que um discípulo ele precisa cumprir para seguir ao Senhor Jesus é renunciar tudo o que é necessário de renunciar para seguir a Cristo. O que isso quer dizer? Se, por exemplo, você tem o hábito de assistir pornografia, você vai ter que renunciar isto. Você tem o hábito de ficar se embriagando, ou então se envolvendo com más amizades. Renuncia à bebida. E também deixa essas más amizades. Antes, busque convencer elas a se juntarem a você e também a seguirem ao Senhor Jesus. Se alguns aceitarem, amém. Mas se eles não quiserem se converter, então se afaste. Renuncie tudo que é necessário você renunciar para que você possa estar com Cristo e permanecer junto dele. Algumas outras coisas que um discípulo ele tem que fazer para seguir ao Senhor Jesus é que ele precisa permanecer na palavra do Mestre. Em João capítulo 8, versículo 31 a 32 está escrito: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma prova de que uma pessoa é verdadeiramente discípula do Mestre Jesus Cristo, é que tal pessoa ela guarda a palavra do Mestre, crê nela e a pratica.
Se uma pessoa ela diz, sou discípulo do Senhor Jesus, mas ela, mas ela não pratica os seus ensinamentos, questione, você é realmente um discípulo? Mas faça isso sem julgamento. Faça isso buscando ajudar essa pessoa a reconhecer se ela realmente é uma discípula ou não. Mas antes de questionar também essa pessoa, examine se você mesmo é um discípulo de Cristo. Você ouve a palavra do Mestre e a obedece? Você a pratica? Se sim, então é um sinal de que você é um discípulo. Mas se não, isso mostra que está precisando se arrepender e começar a fazer. E começar a cumprir o seu compromisso com o Senhor. Há algumas outras características que um discípulo ele precisa ter. Em João capítulo 13, versículo 34, está escrito: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A principal característica do discípulo de Cristo, como também do cristianismo, é o amor. Os discípulos de Cristo, eles devem amar uns aos outros, como o Mestre os amou. Isso quer dizer, amá-los incondicionalmente, perdoá-los e dar a vida por eles, se necessário. As características do amor de Cristo estão reveladas em 1 Coríntios 13, versículo 4 a 8. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se importa com indecência. Não busca os interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não foca na justiça, mas foca na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O amor, ele sofre pelo bem do outro. O amor, ele se compadece do outro. A palavra compaixão significa sofrer com ou então compartilhar o sofrimento. O amor, ele é bondoso. Ou seja, o amor, ele pensa, sente, faz e diz o que é bom. O amor, ele não é invejoso. Ele não fica olhando para o seu próximo, desejando ter o que ele tem. O amor, ele não trata com leviandade, ou seja, ele não trata as coisas com falta de seriedade. O amor não se ensoberbece. Soberbo, papá, é a união de orgulho com vanglória. Ou seja, o amor, ele não se considera excelente. Esse é o significado de orgulho, excelente. E o significado de excelente é elevado. O amor, ele não se considera grandioso. E também ele não fica se vangloriando. Ele não fica honrando a si mesmo, porque ele prefere honrar os outros. O amor não se importa com indecência. O amor se comporta de maneira que é bela. Ele não busca apenas o que ele quer, ele busca o que o outro quer. O amor, ele é paciente, ele não se irrita facilmente com outra pessoa, porque a irritação estimula alguém a fazer o mal contra o próximo. O amor não suspeita mal. O amor, ele deposita confiança no outro. Se o outro não está dando motivos para suspeitar dele, o teu amor não suspeita. O amor, ele não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade, ou seja, ele se alegra com o que é certo, com o que é verdadeiro e com o que é bom. Ele não se alegra com o mal. O amor, ele só sofre tudo pelo outro. Ele acredita em tudo. No caso do ser humano, o amor, ele acredita em tudo o que é verdadeiro. Se uma pessoa está dizendo a verdade e ele sabe que é verdade, então ele acredita. O amor, ele espera por tudo. E também, ele suporta tudo por quem ama. O amor, ele não falha. O amor, ele é poderoso. O amor, ele é capaz até mesmo de fazer, por exemplo, psicopatas chorarem de emoção. O amor, ele é um dom de Deus. Voltando a falar sobre a marca do discípulo, os discípulos de Cristo, eles devem amar uns aos outros como o Mestre os amou. E eles também devem amar uns aos outros. Esse segundo tipo de amor, em minha interpretação, os discípulos, eles devem fazer aos seus companheiros o que eles querem que lhe seja feito. Por exemplo,
O Senhor, Ele nos ama incondicionalmente, assim nós devemos amar nossos companheiros. Agora, como nós devemos amar os outros como a nós mesmos? Se eu quero, por exemplo, ser respeitado, então que eu respeite a você. Ou então, se eu quero ser tratado com seriedade, se eu quero que falem bem de mim, então que eu trate com seriedade você, eu fale bem de você. É. Se nós amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, e também se nós amarmos uns aos outros como a nós mesmos, nós seremos reconhecidos como pessoas que são de Jesus. Porque somente no cristianismo o amor ele é tão valorizado. Em outras religiões se valoriza diversas coisas. Se valoriza, por exemplo, respeito ou as ações, mas o amor nem tanto. Este mundo, ele não conhece o amor. E o que ele conhece é a maldade. E por isso, quem ama aos outros é diferente. Tal pessoa demonstra que ela conheceu a Deus, ela conheceu o Senhor Jesus Cristo e foi transformada por Ele. Uma outra característica que um discípulo precisa ter está revelada em João capítulo 15, versículo 1 ao 8. Está escrito: Eu sou a videira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O Senhor Jesus, Ele está comparando a si mesmo com uma árvore, e aos seus seguidores com galhos. Deus. Se alguém segue ao Senhor Jesus, mas não dá frutos, Deus ele tira essa pessoa de seu filho. Mas todo aquele que está com Cristo e produz bons frutos, Deus ele vai podar essa pessoa para que ela produza ainda mais fruto. O Senhor ele diz para os seus discípulos estarem nele e ele neles. Porque um galho ele não pode produzir frutos se ele não estiver ligado à árvore. Como nós somos semelhantes a galhos, nós precisamos nos manter ligados a Cristo. E o Senhor revela no versículo 6 que se alguém não estiver ligado a Ele, de tal pessoa ela será removida. E ela morrerá. E isso pode ser tanto no sentido espiritual quanto físico. Ela morrerá espiritualmente e fisicamente. Ela será levada pelos anjos ao inferno. E lá ela queimará. Mas aqueles que estiverem ligados em Cristo, eles poderão pedir tudo o que eles quiserem e receberão. Se também as palavras do Senhor estiverem neles, ou seja, se eles guardarem as palavras do Senhor Jesus para obedecerem, e o que eles pedirem está de acordo com a vontade do Pai. Uma outra característica que um discípulo precisa ter é que ele precisa estar ligado no Mestre e produzir muito fruto. Como uma pessoa ela pode estar ligada em Cristo? A resposta é obedecendo a palavra dele. Talvez você não saiba ainda, mas a palavra amigo no hebraico significa ligado. Amigo, no entendimento dos judeus, é uma pessoa na qual você tem uma conexão com ela. E o Senhor Jesus ele ensina aos seus discípulos a como serem seus amigos. No mesmo capítulo, no versículo 14, está escrito: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Você quer estar ligado em Cristo? Faça o que Ele te diz. Em resumo, os mandamentos do Senhor Jesus são estes. Os mandamentos do Senhor Jesus se resumem nisto. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Todas as ordens de Cristo se resumem no amor a Deus e no amor ao próximo e também o amor a si mesmo.
E agora falando sobre os frutos. Que frutos nós precisamos dar? Os frutos são, primeiramente, os frutos do Espírito Santo, que estão em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Nós devemos ser amorosos, alegres, temos paz, sermos longânimos. Longanimidade significa longura de fôlego. Isso quer dizer ser uma pessoas que demoram para ficar com raiva, demoram para ficar irritadas. Devemos ser benignos. Isso quer dizer vivermos para fazer o bem. Benignidade significa bem-nascido. Uma pessoa benigna é aquela que vive fazendo o que é bom. Devemos ser bondosos. Devemos ter fé, ou seja, devemos acreditar e ter esperança. E a palavra fé, na língua grega, é fides. E a palavra fides também é traduzida por fidelidade. E fidelidade na Bíblia Sagrada é o cumprimento da palavra. Nós devemos crer em Deus, ter esperança nele e também cumprirmos a nossa palavra para com ele e também para com outras pessoas. Devemos ser mansos, isto é, ser pessoas pacíficas e não violentas. E sermos temperantes. Em outra tradução, é domínio próprio. Devemos controlar a nós mesmos e não sermos dominados pelos sentimentos de desejos. Não sermos impulsivos. Temos que controlar a nós mesmos para que façamos o que o Senhor quer que nós façamos. Alguns outros frutos que nós temos que dar são boas obras e palavras verdadeiras. Nós temos que praticar a justiça. Justiça é fé e obediência, segundo a Bíblia. E nós temos que dizer a verdade, ou seja, anunciar a palavra do Senhor e dizer o que está de acordo com ela. Porque a palavra de Deus é a verdade. E agora, uma última coisa que ainda preciso citar a vocês é um dos deveres de um discípulo. Em Lucas capítulo 6, versículo 4 está escrito: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Nós devemos ser humildes e não nos considerarmos maiores do que o Senhor Jesus em alguma coisa. E o discípulo, ele precisa imitar o exemplo de seu professor. Nós temos que imitar as atitudes e as palavras que Cristo todo praticou. É claro que não tudo, porque há coisas que ele pode fazer porque ele é Deus. E não apenas um homem. O Senhor Jesus, ele é o perfeito exemplo de como todo homem, toda mulher tem que ser. Ele é um exemplo perfeito e excelente a se imitar, de como as pessoas elas precisam ser. Peço que me perdoem, meus irmãos. Há mais algumas coisas que ainda preciso também citar neste vídeo. Me esqueci de mencionar alguns detalhes. Todo aquele que aceitou Jesus também como seu Senhor e Salvador e também fez dele o seu mestre, recebeu também um novo dever, uma nova missão a cumprir. E isso está revelado em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. E chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. O Senhor, ele dá aos seus discípulos a ordem deles fazerem novos discípulos. Nós precisamos trazer mais pessoas para seguirem ao Senhor Jesus. E como nós fazemos os novos discípulos é batizando essas pessoas, ou seja, converse com as pessoas para que elas se batizem nas águas. Isso é algo muito importante, porque é necessário uma pessoa nascer de novo para herdar o reino de Deus e também
para que ela receba o Espírito Santo e seja capacitada por Ele a seguir a Cristo e a cumprir os seus deveres. Porque sem o poder de Deus, uma pessoa não vai conseguir ser um discípulo do Senhor Jesus. E além disso, uma outra característica é que um discípulo ele deve guardar toda a palavra do Mestre. Por que ele deve guardar a palavra do Mestre? Primeiramente porque ele tem que guardar os seus ensinamentos para praticá-los. Um estudante ele vai para a escola porque ele precisa aprender. De que adiantará ele ir para a escola ou ouvir os ensinamentos do professor, mas não guardar nada, mas se esquecer de tudo? Terá sido em vão ele ter ido à escola. Não por falta do professor, mas por falta do aluno. Os discípulos eles precisam guardar os ensinamentos de Cristo para praticar eles em sua vida. E um outro motivo pelo qual os discípulos eles precisam também guardar a palavra de Cristo é por amor a Ele. O Senhor Jesus ele disse em João capítulo 14, versículo 21, 23 e 24, isto: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu ouvi não é minha, mas do Pai que me enviou. O discípulo, ele deve amar ao Senhor Jesus e amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Essa é a principal coisa que cada seguidor de Cristo tem que fazer ao Mestre: amá-lo. O Senhor Jesus, ele é Deus. Ele nos criou, ele nos amou incondicionalmente e deu a sua vida por nós para nos salvar da condenação eterna e nos dar a vida eterna. É perfeitamente justo que nós o amemos acima de tudo e todos, até mesmo mais do que a nós mesmos, mais do que o nosso próprio corpo, mais do que a nossa própria vida. Se amarmos a Cristo, nós poderemos também em ser ou então continuar a ser seus discípulos, e também nós vamos desfrutar dos benefícios se ter um relacionamento de amor com o Senhor Jesus. Não falo de relacionamento de amor romântico, mas de amor ágape, o amor de 1 Coríntios 13. Com sinceridade, meus irmãos, ser discípulo de Cristo não é fácil, porque é difícil e também às vezes é doloroso, porque vamos ter que passar por aflições e tribulações e permanecer fiéis. Mas eles dizem que compensa muito nós seguimos o Senhor Jesus com fidelidade. O Senhor Jesus, ele recompensará todo o trabalho que fizemos e todo o sofrimento que passamos por causa do nome de Jesus. Em Marcos capítulo 10, versículo 28 ao 30 está escrito: e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. O que o Senhor está prometendo aqui é que aqueles que renunciarem pessoas e até coisas que amam por causa de Cristo do Evangelho serão recompensadas 100 vezes mais. Ou seja, a recompensa será 100 vezes maior do que a renúncia que foi feita. A pessoa receberá 200 vezes mais, 100 nesta vida e 100 na eternidade. E essa promessa de Jesus tem que ser a causa de nossa esperança, de que compensa sermos discípulos de Cristo, tanto para nós recebermos a instrução de Cristo, quanto para nós estarmos com Ele e termos um relacionamento íntimo e especial, como também de que nós seremos muito bem recompensados por nossa fidelidade e amor ao Senhor Jesus Cristo. Se você está decidido, meu irmão e minha irmã,
a ser um discípulo de Cristo, se você já pensou bem nisto, então em sua oração diga: Senhor Jesus, eu te seguirei, e por amor a ti eu guardarei a tua palavra. E depois de fazer isto, busque ser batizado se você não se batizou. E se você já se batizou, então decida agora tratar com mais seriedade o compromisso que você fez com o Mestre. Agora que você compreendeu melhor o discipulado. Bom, meus irmãos, a mensagem vai ficando por aqui. Se gostaram dela, aperte o botão de gostei, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo para vocês e escreva seu comentário. Obrigado por terem me assistido até aqui. Sejam fiéis, meus irmãos. Guardem a fé de vocês. E o Senhor ele vai retribuir o bem que vocês estão fazendo. Que Deus abençoe e guarde a cada um de vós, meus irmãos e irmãs amados e queridos. E até a próxima, se Ele quiser. Amém.